e muito obrigado pela vossa presença. Depois da experiência enriquecedora do ano passado, decidimos continuar e apostar neste formato digital, embora com uma periodicidade não mensal, mas trimestral. Para iniciar, decidimos convidar o cônego Manuel Maria Madureira da Silva, conhecido seguramente pela maior parte de vós. Direi apenas umas breves palavras de apresentação sobre o nosso orador. Nasceu a 17 de março de 1951 na paróquia de Tarouquela, concelho de Sinfãs e diocese de Lamego. Frequentou os seminários da Arquidiocese de Évora e foi ordenado sacerdote a 23 de junho de 1974. Cursou filosofia na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica em Braga e é o decano da lecionação da Filosofia no ISTE, onde são várias as cadeiras por onde faz desfilar com profundidade o seu pensamento. Estamos diante de um pensador, não de um repetidor de conteúdos. As suas múltiplas publicações em livros e os artigos que ao longo dos anos tem mantido no jornal A Defesa são bem a confirmação de quanto acabo de afirmar. O nosso orador é ainda reitor da Igreja de Santo Antão, em Évora, pároco de Nossa Senhora da Graça do Divor, chanceler da Cúria Arquidiocesana e diretor do jornal A Defesa, além de outras funções. Muito obrigado, Padre Manel, por ter acolhido positivamente o convite que lhe dirigimos. E parabéns também pelo criativo título que escolheu para esta sua intervenção. Estranha antropologia esta. Obrigado ao Manel António e também ao Fernando. Ora bem, eu ao Manel António tenho um reparo a fazer-lhe. Não da apresentação que fez, mas de me ter carimbado para estar aqui a falar hoje. Isto não se faz. Porque deu-me um mês com um título tão genérico que era vais falar de antropologia. Bonito serviço. A antropologia dá-se aqui num semestre inteiro. E mesmo assim é preciso 2 semestres, porque a cadeira é anual. Arranjarem-me 30 minutos para eu dizer aqui meia dúzia de coisinhas é obrigar-me a fazer uma síntese demasiadamente sintética. Mas vamos lá ver se eu consigo fazer alguma coisa. O que é que eu me lembrei? Pensar um bocadinho nas características da antropologia filosófica, atenção que não é antropologia nem teológica nem cultural, é filosófica, que ao longo dos séculos se tem desenvolvido concretamente aqui nestas nossas bandas a que chamamos a Europa, e depois para os Estados Unidos e coisas assim. É uma antropologia que assenta numa filosofia grega. E por isso, a grande antropologia que tem sido estudada parte de uma definição de homem, curiosamente, com as seguintes características. O homem é um animal racional. A partir desta definição, tem sido feita uma antropologia que tem tido as suas coisas muito boas, mas também tem tido as suas coisas muito más. Iremos conversar isto consoante o tempo assim o deixar. Mas eu gostava de chamar a atenção para uma outra antropologia que também é antiquíssima, pelo menos, desde que Jesus Cristo, há 2000 anos, por cá apareceu a ensinar umas coisas, e que, em vez de se definir o homem como animal racional, se define o homem como continuo a dizer animal, mas relacional. Em vez de ser a olhar para a razão, é olhar para a relação. E isto implicará o quê? Que nós tenhamos que pensar que o homem, em vez de ser um ser individual com características racionais, iremos pensar num homem, num ser que é uma unidade de espírito e matéria, mas o seu valor não está no espírito nem na matéria, está na relação que consegue ter com os outros. Eu vou chamar ao primeiro tipo de antropologia, que se baseia então no homem como animal racional. Segundo, como animal relacional. Primeiro tipo, segundo tipo. Mas como o Padre Manuel António dava a entender que eu escolhi um título para esta nossa reflexão
que era, enfim, diferente do comum, porque lhe chamei estranha antropologia esta. O que é que eu quero dizer com isto? Que para além da primeira antropologia, o homem-animal racional, e da segunda, o homem-animal relacional, porque todos nós estamos a viver uns tempos do século XXI em que se deixou de pensar, se deixou de ler, se deixou de escrever, porque a tecnologia nos coloca diante dos olhos muitas brincadeiras, então eu quis pensar num terceiro tipo de antropologia sobre o qual ainda não há estudos que eu saiba, mas que para nós nos poderá fazer pensar um pouco. Porquê? Porque a racionalidade do primeiro tipo é substituída, reparem, pela inteligência artificial. E depois, em vez da relação com os outros, passou a ser o individualismo absoluto. Na relação com os outros, em vez de verdadeira relação, que segundo Jesus Cristo é uma relação de irmãos, nós começamos a ter uma coisa muito má, chamada a indiferença. E então é uma antropologia esta, que eu chamo estranha antropologia esta, que tem como características principais a indiferença, que é na relação com o próximo, e a relação de si consigo mesmo. Eu vou chamar-lhe mesmo numa palavra latina, ou em duas palavras latinas, vou-lhe chamar o solipsismo. Solo não quer dizer sozinho. Ipse é o próprio sozinho consigo mesmo, que é o que a gente verifica quando vai, por exemplo, a um restaurante e vê o pai com o seu telemóvel, a mãe com o seu telemóvel, os filhos ou as filhas com os seus telemóveis, ninguém fala com ninguém, mas toda a gente se vai rindo, cada um para si, tão entretidos estão. Com esta história da inteligência artificial e com estas categorias todas deixaram de ser mentais para serem tecnológicas, temos o que temos. Pronto. O que é que eu queria dizer? Então, que nós podemos estudar o homem ou como um ser social, um ser comunitário ou um ser individual. Sabemos, por definição, que o homem é ele e as suas circunstâncias. Por isso podemos falar na solidão ou na comunhão, nos valores, concretamente de partilha e do altruísmo, nos direitos, nos deveres, ou, na inversa, no individualismo, no tal solipsismo que já me referi. Eu gostava que nós hoje ficássemos com a ideia de que é mais importante definir-se o ser humano, nesta antropologia filosófica, como um ser de relação, e por isso vamos chamar-lhe pessoa e não indivíduo. Sempre assim, vou agora começar a ler algumas coisas. Vocês, de repente, mandem-me calar, porque eu tenho aqui umas paginazitas. Comecei por ter 30. Passei para 20, neste momento tenho 11. Mas não vou conseguir lê-las todas, com certeza, porque vocês acham que ao fim de meia hora já estão fartos de ouvir. Bom, a antropologia do primeiro nível, recordem-se qual é? Aquele que define o homem como animal racional. Está polarizada à volta de uma consciência individual, autossuficiente, orientada para o domínio do mundo material, pela ciência, pela tecnologia. E, claro, não reconhece as dimensões pessoais, éticas e religiosas do homem. Nós hoje é o que estamos a ter, não é? A razão é simples, é que o indivíduo é só valorizado à luz de uma totalidade racional, ou material, ou social que o sacrifica. Isto traduz-se na ideia do progresso económico, que é o domínio sobre a matéria, porque era necessário haver muitas coisas. Quando nós queremos ter não o domínio de nada, muito menos o domínio uns sobre os outros. Pronto. A primeira é assim. E a gente sabe, que se aprende nas aulas de história, que por causa do progresso económico, já no século XVIII se falava no progresso científico. No século XIX esperava-se que esse progresso rompesse com os obstáculos políticos
e levasse pela ação revolucionária do proletariado a uma emancipação da humanidade. Meio século depois da Revolução Francesa, e em pleno progresso industrial, o marxismo apresentou-se numa oposição frontal à burguesia, com o objetivo de tornar o homem mais feliz. E nessa altura o progresso científico e os pressupostos da maçonaria e do liberalismo identificavam-se com a destruição dos preconceitos, claro. E os progressos da técnica identificavam-se com a libertação das forças repressivas da natureza e da sociedade. Pergunto, isto aconteceu? Houve progresso? Claro que sim, que houve. Numa análise progressista, houve muitos progressos até. Mas numa análise progressiva, não progressista, acho que já houve menos. O marxismo adensou as acusações contra quem tinha no sangue meia dúzia de glóbulos burgueses e feudais. E o coletivismo só engordou militarmente o Estado, não as pessoas. A tecnologia não fez que o desenvolvimento da relação fosse equivalente ao progresso da razão. Tornámos-nos progressistas tecnologicamente e as condições de vida melhoraram muito. A industrialização, as fábricas, os transportes, tudo disparou em flecha. A máquina a vapor, mais tarde a eletricidade, permitiram isso e muito mais. E a investigação, a medicina e os cuidados na saúde foram, a partir de então, sinais vivos desse progresso. Faz parte deste tipo de antropologia, o tal que assenta no homem como animal racional, tanto a nível do passado como do presente, o facto de a tecnologia e a ânsia do progresso económico terem gerado muita coisa boa, mas também terem gerado as maiores monstruosidades e criado máquinas de guerras inimagináveis. Sim, que não foi da estupidez, mas da inteligência que surgiu a bomba atómica. Há muito tempo que a tecnologia se tornou ambígua. Por um lado, é um ingrediente absolutamente indispensável para que o homem se sinta bem no mundo, a ponto de uma regressão neste campo a poder contribuir para o absoluto desastre e desaparecimento de muitos milhões de seres. Mas, por outro lado, tornou-se por si mesmo um problema gigantesco. Sentimos-nos impotentes ao darmos conta de que ela, a tecnologia, está a modificar os processos naturais do meio ambiente e do clima e a potenciar os nossos medos. Olha, aquela miúda sueca, a Greta Thunberg, e estas jornadas que estão a acontecer lá em Glasgow sobre o clima, bem nos alertam para isto tudo. Mas onde ela mais nos ludibria é no facto, já que somos de natureza cultural, ter criado um mito paradoxal de que o supérfluo é que é o necessário. Antigamente a necessidade era a mãe de todas as invenções. Agora, a tecnologia é a mãe de todas as necessidades. Quem nunca trouxe de um hipermercado dezenas de inutilidades convencido de que eram necessárias? Eu bem posso dizer, há tanta coisa que eu até tenho, de que não preciso para ser feliz. Quer dizer que, nesta antropologia, homem, tecnologia, bem-estar são equivalentes. A atual antropologia sofre desta racionalidade, é que falta a razão, porque tem, como substituto da razão do homem animal racional, tem aquilo que nós chamamos então a inteligência artificial. Mas isto, a nível da história, tem outros significados e outros ambientes. Por exemplo, a nível da relação humana, este tipo de antropologia, olhem, tem-se desenvolvido ao estilo senhor-escravo. Conhecem isto de algum lado, isto na política, não é? Baseada na racionalidade, está marcada pela vontade de poder, pelo mito da totalidade. E olhem que isto vale tanto para as filosofias, que substituíram o cogito, ou o pensamento, pelo querer. Hoje, as pessoas não pensam, mas querem. Pois. As pessoas não leem, não têm cultura. Mas têm poder.
E isto é tudo resultado de um tipo de antropologia. Esse está o primeiro. A nível do conhecimento, este tipo de antropologia revela uma tendência a reduzir toda a realidade à razão explicativa. Sobretudo no idealismo, a realidade é constituída pela razão. Eu lembro-me de ter feito a síntese das teorias de Hegel com esta frase: o que é real é racional, o que é racional é real. A nível ético, olha, está dominada pela afirmação de si. Realizar-se, afirmar-se à custa dos outros. O homem converte-se em legislador de si mesmo e cai aqui sem se dar conta no pecado original. Sereis como deuses. E então as leis são feitas no Parlamento para substituir as próprias leis da moral, da nossa consciência moral. A nível social e político, leva à ideia de imperialismo, gera a guerra, que não é mais do que a intenção de estender o próprio poder sobre os outros, eliminando-os e sujeitando-os aos próprios objetivos, nem sequer recua face à vida dos inocentes, desde que afirma os interesses económicos. A nível metafísico e religioso, esta antropologia não permite espaço para a transcendência. O ateísmo é uma consequência desta interpretação. A nível da dignidade, acaba por sacrificar os indivíduos ao sistema. A história europeia ilustra com a miséria, com as guerras e com os campos de concentração o caráter trágico deste mito. Aliás, a forma fundamental deste tipo de antropologia é o conflito, a que se junta depois a tal indiferença. E o conflito, eu não sei se já ouviram falar nestes homens, mas Hegel, por exemplo, dizia que os conflitos surgem porque o valor e o poder de uns, que é o senhor, existem na medida em que são negados aos outros, o escravo. E então, como é que se resolve o problema? Mata-se o senhor. Para Marx, que já não é um simples patrão a mandar, e também já não é o indivíduo o escravo, passa a ser a classe opressora e as classes trabalhadoras. Agora a gente ouve isso há 50 anos que andamos a ouvir sempre a mesma coisa, não é? Sartre, por exemplo, esse aí tem uma conversa muito engraçada, porque usa uma versão moderna do antigo Homo homini lupus. O homem é um lobo para o outro homem. E como é que ele dizia isto? É o olhar. Nós somos livres, a nossa natureza é a liberdade, porque somos racionais, e então, como eu não posso fazer tudo, toda a gente está a olhar para mim, não me deixam ser livre, então o inferno são os outros. Conflito, estão a entender-me? Então, para o comum dos mortais, as relações desenvolvem-se então em terceira pessoa. Olha assim à moda dos seguros que a gente faz para os carros, seguro contra terceiros, em ambiente de indiferença. Olha, e as pessoas não são conhecidas pelo nome. As relações sociais desenvolvem-se unicamente sob o aspecto da função. O modelo desta relação é o funcionário, a quem se recorre para um serviço ou uma informação, que seja este homem ou aquela máquina. Não tem importância nenhuma, tudo serve, as coisas não mudariam. Verifica-se um aumento massivo da indiferença nas civilizações industrializadas. Olha, no trabalho a gente o que é? É um empregado. No transporte, é um passageiro. No bar, é um cliente. Por aí fora. O homem perdeu a sua pessoalidade no idealismo, no empirismo e no coletivismo. Mas eu não vou ficar agora aqui a falar disso, senão nunca mais cá saímos. Está bem? Passo para a caracterização do segundo tipo, que é aquele que considera que o homem é, sem dúvida nenhuma, um ser com os outros no mundo. Dá-se primazia ao espírito encarnado que cada um é. Ora, sendo assim, também não se dá primazia ao progresso. O progresso tem a ver com o domínio da matéria. Dá-se primazia ao desenvolvimento humano. E porquê é que isto surgiu? Porque a crise social, as guerras sem precedentes, a redução do homem à sua dimensão biológica, os excessos de miséria, de desigualdades económicas, sociais, militares e o domínio de uns e a escravidão de muitos, fez que, no século XIX, concretamente, houvesse gente que pensasse no assunto. E, concretamente, estou a pensar no Emmanuel Mounier,
por causa de uma filosofia chamada personalismo, que veio alertar exatamente para isto tudo. Então, o homem já não pode ser analisado de forma descritiva, como é no primeiro tipo, mas antes de forma valorativa. O homem vale por aquilo que é e pelo altruísmo da sua relação. E o pensamento humanista, em especial o personalista, reconhece que o homem é um centro de valor cuja originalidade está logo na ordem da criação. Estamos aqui a ver qualquer coisa que tem o tal dedo de Jesus Cristo há 2000 anos. Ora bem, é necessário então que os outros o considerem como pessoa, e é isto que é o importante nesta segunda antropologia. Ora, hoje na cultura ocidentalizada, por exemplo, o conceito de pessoa, de democracia, de direitos humanos, isso já é comum, porque são realidades já conseguidas pelo menos há uns 50, 100 anos. Mas até aí também não era. Eu imagino como é que é isto neste momento, por exemplo, naquelas sociedades islâmicas. Deus me livre. Eu não quero só pensar, mas depois há outra coisa ainda neste tipo de antropologia, que é o valor que se dá à palavra nós. Eu, tu, ele, nós. Que é a comunhão das pessoas umas com as outras. É que esta relação humana é que leva ao altruísmo. E eu creio que o século XX foi o primeiro século na história da humanidade em que se reconheceu o valor do nós em oposição ao valor do eu, do individualismo. Ora bem, neste segundo tipo de antropologia, o homem então toma consciência de si mesmo no encontro com o outro, no mundo. Dentre as formas típicas, ele destaca a visão personalista, mas também chama a atenção para a Declaração dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro de 1948, em cujos primeiros capítulos se insiste na liberdade e igualdade de comportamento fraterno e na afirmação de que toda a pessoa tem todos os direitos e liberdades aí proclamados. É pena que o espírito que acompanhou a declaração seja um espírito individualista, mas era assim na época que se pensava. É pena não ser altruísta. Mas pronto. Pormenorizando um bocadinho mais, como é a palavra pessoa que está ao de cima, eu recordava-vos qual é que é a definição que se dava de pessoa. Em latim, era uma substância individual de natureza racional. Indivíduo, a substância, a natura racionais. Quem é esta definição? De Boécio. Desde o século VI, que era esta definição que dava continuidade ao homem animal racional. Pois, mas a pessoa não é isso, nem nós podemos defini-la dessa maneira. Nós, se queremos, de facto, definir o que é o homem como pessoa, temos que dizer que, como pessoa, a unicidade é importante. Esta unicidade leva à comunhão entre as pessoas. Esta unicidade e esta comunhão leva a que nós reconheçamos cada um na sua interioridade e no seu valor de interioridade. E depois, isto manifesta-se com o seu caráter sagrado. Ninguém pode dominar, estragar, impor-se a qualquer um dos outros, porque cada um é digno na sua, não vou dizer individualidade, mas vou dizer na sua pessoalidade. É que o outro revela-se mesmo presente a cada um de nós. E revela-se tanto mais quanto nós o percebemos dentro da linha daquele que nos estende a mão e pede qualquer coisa, para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, ajudar. O outro revela-se também através da palavra. A linguagem, a comunicação é típica do ser humano. Nós, no primeiro tipo de antropologia, o comunicar de uma maneira ou de outra era muito bonito para quem sabe, para quem pode. Os outros deixavam de ter poder, coitados, nem cursos superiores têm. O outro revela-se também através do amor. E esta palavra é muito importante aqui, porque em antropologia o amor só se compreende na medida em que é promoção efetiva do outro. No mundo material, claro, e social. A vontade de o reconhecer como tal leva em todas as culturas à criação, reparem nisto, de um sistema de justiça e de direito que inclui todas as formas concretas, materiais e sociais de promoção e reconhecimento. Em concreto, o que é amar o próximo
nesta linguagem da antropologia de segundo nível. É permitir-lhe que coma, que beba, que se vista, que tenha uma casa, que adquira instrução e cultura, que tenha segurança social, que desenvolva livremente as dimensões da sua existência. Em suma, que seja verdadeiramente um ser humano em todas as dimensões, sem que ninguém o domine. Está percebido? Olha, isto é uma síntese o máximo sintética possível, porque, lá está, esta antropologia, que isto é um curso inteiro, dizer isto assim em quantos minutos foi já? Já foi em 20 minutos, pelo menos. Pois, que são 9h30. Não, mas ainda temos mais 5 minutos, Padre Manel. Está bem. Eu 5 ou 6 ou 7. Vamos lá ver o que é. Os que quiser. Bem. Não, é que agora quer dizer o quê? Quer dizer que então vou falar um bocadinho da chamada antropologia do terceiro nível, que é esta que nos toca viver agora. Este terceiro tipo de antropologia é que deu o nome à nossa reflexão, estranha antropologia esta, que está subordinada, olhem o que eu vou dizer, aos defeitos do primeiro tipo, mas em vez da racionalidade impera a inteligência artificial, como cartilha mental vazia de valores, de relação, claro. E reina imparável a indiferença social e ética. Então, para entendermos isto, eu começo com um exemplo. Contou-me um ilustre elvense, residente no bairro de Santa Luzia, muita gente sabe onde é, na Avenida Dom Sancho Manuel, que na época das laranjas todos os dias verificava a drástica diminuição que ia acontecendo nas laranjeiras do seu quintal. Ao que parece, eram os miúdos que vinham da escola e que, ao regressar a casa, pregavam partidas dessas, claro. E dizia-me ele que há 3 anos para cá a coisa mudou. As laranjeiras conservam-se intactas e as laranjas até rolam por conta própria caídas no chão. O que é que terá acontecido? Ele foi ver, pôs-se à espreita. E foi um fenómeno muito simples. Os miúdos vêm da escola agora, metidos consigo mesmos, rindo sozinhos, envolvidos no seu smartphone, como se nada mais houvesse no mundo. É o individualismo absoluto e um solipsismo sem fim. E é isto que define, de facto, a nossa antropologia, a que eu chamei estranha antropologia. Então vamos ter agora aqui elementos próprios para analisar, que eu vou ler e vou deixar ao pensamento de cada um, para que depois possam fazer perguntas se quiserem. Primeiro elemento de análise. A propósito do primeiro tipo de antropologia, uma coisa é o progresso, outra coisa é o desenvolvimento. O progresso é sobre a matéria, e nós precisamos das coisas que o progresso traz, com a tecnologia. Mas isso não significa que as pessoas fossem desenvolvidas, porque o progresso é económico, científico, tecnológico, o desenvolvimento é a promoção das pessoas. Olhem, há vários países subdesenvolvidos, eu vou sublinhar a palavra, subdesenvolvidos, a abarrotar de tecnologia de ponta. Há países estatizados que estagnaram, progrediram economicamente, sem se desenvolverem humanamente. E criaram muitas burocracias, corporativismos, monopólios governamentais. Aí melhoraram as condições materiais de vida. Pois, mas o homem não foi promovido, porque lhe faltam verdadeiros valores. A economia atual está voltada para o comércio, o rendimento, a competitividade e a obsessão em acumular. Olhem que são 4 critérios utilitaristas. Hoje estamos nisto. Foi obstruída a força de vontade para cada um, para cada pessoa. Ficou somente o capricho de se querer tudo e já. Esta é uma questão profunda que preocupa quem, como eu, preferia ver no mundo os bens materiais a servirem de base e de meio às sociedades, para que as sociedades se transformassem em comunidades. O verbo ter fosse acompanhado do verbo ser, e os dois levassem à expressão humanista e personalizante do verbo dar. Não é isto que a gente aprendeu já tantas vezes. E até diz nas igrejas, caramba. A minha esperança ronda essa concretização, infelizmente muito volátil, e tem sido
ao longo dos 2000 anos em que a ideia foi lançada e hoje irremediavelmente perdida, no meio de tantas perspectivas políticas, sociológicas, culturais e ideológicas, onde a dignidade humana está ausente. É um mundo cada vez mais dominado pelos atrativos económicos e por valores materialistas e narcísicos de consumo, hedonismo e satisfação a curto prazo. Mas há mais. Hoje em dia, a globalização, que é o processo de aproximação das sociedades e nações existentes no mundo, no âmbito económico, social, cultural e político. É um processo que já vem do Renascimento, mas os seus efeitos positivos estão à vista. O acesso a produtos transacionados em qualquer estação do ano, há crescimento tecnológico e até se abriram as portas a diferentes culturas, tradições e costumes de outros povos e de outros países. Quer dizer, nesta aldeia global, os mercados internacionais interagem, aproximando mercadorias e pessoas, e os hipermercados partilham essa filosofia. Pois, mas nem tudo são rosas. É também um processo por meio do qual uma minoria vai multiplicando as suas vantagens. E dentro desta aldeia global só há capazes e incapazes. Os incapazes ficam de fora, condenados à marginalização crescente. Os capazes é que são promovidos. Quanto aos empregos, os incapazes terão cada vez menos oportunidades. E, de acordo com esta doutrina, não adianta querer ajudar os incapazes. Os cêntimos dados aos capazes rendem. Os que são dados aos incapazes estão perdidos. É assim que há milhares de milhões de pessoas cada vez mais distantes do próprio desenvolvimento, sem que melhore um só côvado da sua vida. Olha, o terceiro mundo é um facto bem real. E nós não estaremos a sufocar as relações humanas com a tecnologia. São eticamente mais perfeitos os países tecnicamente mais desenvolvidos. São os valores da eficácia, da competitividade e do domínio tecnológico que irão tornar o homem mais homem? Este era o primeiro ponto de reflexão. Outro. Cada dia me apercebo melhor de que o ideal cultural do mundo atual assenta no indivíduo, que se vale a si próprio em autossuficiência e autonomia. Este individualismo egoísta exige o direito a ser livre e feliz, a qualquer preço, sem olhar a meios. Liberdade e felicidade são então equacionadas como independência e autossuficiência. Ou seja, só é livre quem for independente de normas morais. Eu vou dizer isto outra vez. Só é livre quem for independente de normas morais e avesso à autoridade legal. E só é feliz quem for autossuficiente económica e financeiramente. Já viram que é esta a realidade? É a globalização no seu pior, a destruir por arrastamento culturas tradicionalmente comunitárias e pessoas naturalmente altruístas. Hoje a cultura do individualismo egoísta passou a ser o ideal. Se hoje nos preocupamos com a alienação, a solidão, a falta de amor, a infelicidade, a incapacidade de manter relações estáveis e duradouras, a causa originária está no individualismo egoísta. Cada vez mais as pessoas são egoístas. Porque o individualismo conduz ao narcisismo, que por seu lado constitui a causa de muitas neuroses e psicoses. Recordemos que os direitos humanos, que contribuíram enormemente para um mundo mais justo, são direitos do indivíduo sobre o Estado, do indivíduo. Como direitos do indivíduo servem os interesses privados e privativos, que pouco têm contribuído para o bem comum. É este poder que tem causado a poluição dos rios e dos oceanos, a destruição das florestas, a erosão da crosta terrestre, a rápida desertificação de várias partes do mundo, o efeito de estufa criado pela queima de combustíveis fósseis, a destruição de várias espécies, a pesca excessiva, os efeitos da explosão demográfica nos chamados países em vias de desenvolvimento, os efeitos desconhecidos e talvez irreversíveis da engenharia genética. Olha, uma verdadeira ladainha de desgraças. Muitas vezes manifesta-se como um desejo insaciável de dinheiro e de bens. É um ego exacerbado
quer controlar pessoas, acontecimentos e natureza. E daí a obsessão pelo poder. O que chamam de desenvolvimento da economia e domínio. Eu creio que os textos vindos do Vaticano sobre a ecologia foram lidos e estudados por pouca gente. Claro, são coisas dos padres, não é? Que se opõem ao individualismo e ao poder político dos países que gostam mais do progresso economicista do desenvolvimento e saúde dos povos. Esta piada fica, para vocês fixarem também. Terceiro elemento de análise. A atual época histórica é a época das selfies. É tal o exagero que parece estarmos perante uma nova versão narcisista que a psicanálise deverá abordar. Sendo um transtorno de personalidade, nele está presente a preocupação obsessiva consigo mesmo e com a forma como pretende que os outros o vejam, a ponto de se tornar distorcida e falsa a própria imagem. Mas não exageremos, porque só uma parte dos que publicam compulsivamente selfies é que são narcisistas. Mesmo assim, há quem gaste grande parte do seu tempo nas redes sociais, quase a querer dizer: olhem para mim, vejam os eventos da minha vida, olha que maravilha, não é? Às tantas, as redes sociais passam a ser um livro aberto da personalidade, das manias e dos vícios, o que me leva a afirmar que não é a sociedade que se está a destruir. A internet é que mostrou simplesmente o quão frágil ela sempre foi. Nas redes sociais, os adolescentes, por inconsciência ou malandrice, exibem fotograficamente argumentos físicos, insinuações e propostas desonestas, a que às vezes o sexo não é alheio. Tá? Quarto elemento de análise, a questão LGBT, onde o género humano conta biologicamente e a pessoa só vale conforme a escolha do corpo que quer. Isto realmente só nos nossos tempos é que é assim. As características de distinção física não contam, só conta a igualdade humana. E isso é o quê? É verdade que algumas antropologias do passado descuidaram a autonomia da mulher, concretamente, face ao homem. E algumas línguas nem sequer têm uma palavra para designar especificamente a mulher. Na antiguidade clássica, só o homem valia. A mulher, sem valor jurídico nem reconhecimento social, estava confinada à esfera da sexualidade biológica. E a história confirma que durante a Idade Média, apesar da doutrina cristã da igualdade dos filhos de Deus, o problema da dignidade da mulher continuou por resolver. Os seus direitos eram iguais aos das crianças. O varão e a mulher completavam-se na geração de novos seres, que no resto, trabalho, camaradagem, segurança, o homem era mais bem servido por outro homem do que por uma mulher. Mais tarde, já nos tempos modernos, as atenções voltaram-se para outra complementaridade, a psicológica. Como os dois são deficitários, as características que faltavam ao homem encontravam-se na mulher, e vice-versa. No homem, a vontade, na mulher, a natureza para guardar a vida. O homem é abstrato, a mulher concreta. O homem é razão, a mulher é sentimento. Era assim. Agora, nos nossos dias, o pensamento ocidental, ideologizado, considera as interpretações do passado como um produto meramente histórico ou cultural, e não natural. O marxismo denunciou como más as diferenças biológicas e psicológicas. Simone de Beauvoir partiu do princípio de que o ser humano nem sequer tem uma natureza, uma essência, porque nada nele é natural, tudo é liberdade, tudo é possibilidade. Segundo ela, não há uma natureza biológica nem uma natureza psicológica, há o género. É o género humano. Beauvoir reivindicou para as mulheres as mesmas profissões e funções dos varões, sem discriminação nem distinção. E eu pacientemente à espera da aplicação destas interpretações nas culturas islâmicas, imaginando como nelas irão medrar os movimentos feministas e o LGBT. Esta é a piada final. Quinto elemento de análise. Chamam-lhe redes sociais. E, de facto, são espaços virtuais de partilha.
A eletrónica abriu estes caminhos e o futuro vai trazer-nos muitas surpresas. As redes sociais incentivam a opinião, promovem a lógica do gosto, não gosto. São a resposta ao desejo mórbido de se ser dono do imediato, das mini-notícias, de coisas banais com que os amigos do Facebook se comunicam e fazem os seus comentários abonatórios ou destruidores. Milhares de informações são canalizadas nas redes sociais, sem qualquer censura condenatória ou crítica incentivadora. Tudo corre entre milhares de amigos virtuais que se conhecem no Facebook, ou entre alguns amigos e colegas que verdadeiramente se conhecem na vida real, mas são poucos. A partilha de sensações e sensaborias, de verdades e ofensas, de opiniões e de palavrinhas ou palavrões, a que se junta a anarquia dos assuntos em questão e a crítica sem critério, segue o movimento geométrico da multiplicação. Em poucos minutos a ofensa ou o louvor terão corrido o mundo e tornam-se do conhecimento de todos os que são amigos dos meus amigos no Facebook. E dos outros também. As redes sociais são rápidas a espalhar informações. Isso não tem mal nenhum. Há, no entanto, uma consequência negativa. É a tal a carga quantitativa que não há capacidade de a processar no cérebro, de poder recolher-se o que serve e o que não serve, se fixar na memória o que é importante. Resultado. Muita informação é igual a nenhuma informação. Muita informação é igual a nenhuma retenção. Perdi-me. Muita informação é igual a nenhum discernimento. Critérios éticos para avaliar, o que é isso? Claro que ninguém consegue travar o avanço tecnológico de tudo isto, mas ainda estamos a tempo de fazer acompanhar este avanço com o pensamento de que o humanismo não é só tecnologia, é também coração, critérios, relação. Não é claro que o nosso futuro esteja garantido com as redes sociais virtuais, mas bem pior será se, entretanto, ninguém lhe deitar a mão. A principal vantagem da net é o contacto com outras culturas. As pessoas ficam mais informadas, o estudo pode ser implementado com pesquisas instantâneas, mas nem tudo é ouro. As redes sociais distraem a atenção. Perde-se tempo com conversas giras, mas inúteis. A linguagem utilizada leva as pessoas a escrever sem correção, crescem brincadeiras maldosas através das quais se espalham mentiras e estragam reputações. Talvez por estar ciente de que a existência humana é cada vez mais misteriosa, eu reconheço que as condições virtuais de vida não são as melhores para uma vida que se pretende feliz e calma. Estamos num contexto de perda de identidade, de incerteza e de desconfiança. E assim, continua a vencer a antropologia do primeiro tipo. Sexto elemento de análise, estou a acabar. Para desdizer e denegrir a ação cultural e religiosa do cristianismo, as forças ideológicas que nos governam querem fazer crer que a Europa só existe desde o século XVIII, subordinada aos ideais do iluminismo cultural e do liberalismo económico e político. É preciso lutar para que haja uma sociedade justa e fraterna, democrática e plural, em que os valores sérios e dignificantes sejam a promoção dos direitos humanos, a proteção da instituição familiar fundada na complementaridade homem-mulher, o respeito incondicional pela vida humana e proteção dos mais velhos, a procura de soluções viáveis para os problemas laborais, o combate à corrupção e ao inquinamento das pessoas por certas comunicações sociais, uma maior atenção ao exercício da justiça e às carências no campo da saúde e, finalmente, o respeito pelo princípio da subsidiariedade e maior apreço pela iniciativa pessoal e privada que atua no campo da solidariedade e da educação. Para acabar, em jeito de conclusão, resta-nos questionar que valores se transmitem nesta sociedade do século XXI, que conteúdo semântico estamos a dar às palavras educação, liberdade, tolerância, dignidade.
Que a Europa é esta que impõe leis económicas e financeiras aos seus Estados-membros e se retrai nas normas ético-morais? Que Estados europeus são os nossos, que se abstêm da sua cultura e tradições e se anulam perante ideologias de um politicamente correto, desvirtuado e tendencioso? Mas o problema não é só os Estados, nem as ideologias. É também a família, é também os educadores. Apetece dizer que muitos pais, ao deixarem as criancinhas crescer com uma total dependência de telemóveis e tablets, estão a desenvolver aberrações educacionais e a criar uma sociedade de cidadãos mimados sem capacidade de defesa perante situações indesejáveis. As crianças de hoje crescem a ser donas de si próprias e a pensar que a regra da vida é nunca ter de lidar com contrariedades. Retratam a desresponsabilidade a que os pais que entregam, justificando-se pela falta de tempo para os filhos, sem se darem conta de estar a formar mini-ditadores prepotentes que querem, podem e mandam desde tenra idade. E com crianças assim, o futuro da sociedade não precisa de ter inimigos. Isto chega e basta. Acabei. Acordem. Obrigado, Padre Manuel Maria, pela clara exposição e, sobretudo, pelas provocações que nos deixou e que nos faz pensar. E muito atuais, porque, de facto, é quase um belo espelho daquilo que nós estamos a viver e que a sociedade está inserida, sobretudo os nossos jovens e não só.